Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Lab. Hoje a gente tem um convidado, o professor Cláudio Wagner, da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez mestrado com Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, fez doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina e fez um sanduíche no CDZ nos Estados Unidos. O tema da nossa reunião é metagenoma como ferramenta diagnóstico. E com vocês, o professor Clauber. Olá, pessoal, tudo bem? Estão todos me ouvindo bem? Eu vou até colocar no chat aqui para se alguém tiver uma coisa para comentar. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a todos, em especial a Germana, pelo convite. Né? A Germana foi minha aluna lá de graduação na época da UNESC, que eu trabalhava lá, pessoa que sempre esteve muito instigada na área científica, para fazer realmente científico, desenvolvimento científico. Acho que está num bom lugar ali para conseguir continuar sua carreira. Obrigado novamente, Germana, pelo convite. Eu resolvi falar um pouquinho com vocês aqui, mais ou menos em torno de uns 30 minutos, né, como foi repassado. Conceitos, obviamente, básicos de metagenoma. A ideia seria mais trazer uma reflexão sobre a possibilidade de usar a metagenômica ou não para diagnóstico de doenças. Obviamente que a metagenoma é muito utilizada para o entendimento do microbioma como um todo, né? Não sei se todos já conhecem, da área, mas eu vou tentar navegar um pouquinho por dentro dessa linha, explicar algumas coisas, obviamente, conceituais, né? Se for básico para alguns, mas eu sempre gosto de dar uma nivelada, mas ao final, então, a gente vai mostrar alguns exemplos, né, de trabalhos que possam ser desenvolvidos na área de metagenômica, obviamente com foco em diagnóstico. Vou colocar aqui a apresentação para vocês. Tudo bem, vocês estão vendo? Sim. Uhum. Ok, perfeito. Bom, gente, então, o meu trabalho, né, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, hoje eu estou como coordenador do programa de pós-graduação em Biotecnologia e Biociência da UFSC também, e sou coordenador do Laboratório de Bioinformática desde 2016, quando eu entrei na UFSC como professor. Esse laboratório ele existe já há um bom tempo, desde 2002, na realidade, até 2001, o início desse laboratório, exatamente com a ideia de trazer a genômica para dentro da universidade. Foi o primeiro laboratório de informática da UFSC, foi o primeiro laboratório em que começou o desenvolvimento de genômica na UFSC, lá em 2001, 2002. Não sei se todos conhecem, né, a UFSC, né, ela fica aqui em Santa Catarina, né, na ilha Florianópolis, na cidade de Florianópolis, aqui nossa ponte Hercílio Luz. Não sei se todos já conhecem, eu gosto sempre de mostrar isso, né, então, porque muita gente que olha para a UFSC e pensa, nossa, vou morar no paraíso, na Florianópolis, né, muitas pessoas falam, e a gente brinca que é a Filanópolis, né, porque aqui o trânsito realmente não anda, apesar dessa foto aqui parecer que está tudo tranquilo, né, isso que deve ser por volta das 13h30 da tarde, e é assim o trânsito. Mas a UFSC, né, essa aqui é a nossa universidade, ela fica bem no centro da ilha, e aqui é onde é que fica o nosso laboratório, nos prédios do Centro de Ciências Biológicas. Tá? Eu só vou colocar aqui um pouquinho para apresentar a vocês nosso laboratório, né? O nosso laboratório de informática, ele faz parte hoje de uma estrutura que nós criamos este ano, chamado NuBioInfo, que é o núcleo de bioinformática, de coworking, em que são vários hoje laboratórios que trabalham com bioinformática num único local, em que a gente tem, então, toda a nossa estrutura computacional, ela está dentro desse núcleo de bioinformática. Então, são vários laboratórios trabalhando em conjunto. O laboratório de bioinformática em si, ele é composto por mim, professor Glauber Wagner, professor Guilherme Toledo, Patrícia e professor Edmundo, que foi o criador e idealizador do laboratório. Mas já está saindo. Se alguém quiser aqui acessar o nosso site, eu deixei aqui o QR Code para vocês poderem observar. Atualmente, nós estamos com 3 estudantes de doutorado, 2 estudantes de mestrado, 2 estudantes de graduação, sobre minha orientação, né? Existem outros alunos aqui sobre a orientação desses outros professores, mas, obviamente, eu só
estou situando aqui quem eu estou trabalhando diretamente, né? O nosso laboratório, ele tem uma colaboração bastante extensa com outras instituições, né? Especialmente o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mas na parte de proteômica, que é onde eu fiz meu doutorado. Eu trabalhei, eu não sou microbiologista, então eu estou me aventurando um pouco na área da microbiologia, utilizando, obviamente, a metagenoma como uma abordagem, como uma técnica, mas o meu doutorado foi basicamente em proteômica. Eu trabalho com proteômica já fazem mais de 10 anos, e com bioinformática desde 2002, quando o laboratório foi criado. Eu já estava dentro do laboratório de informática, eu venho trabalhando um pouco com bioinformática nesse setor. O Karolinska Instituto da Suécia, né, acho que vocês já devem ter escutado falar bastante deles também, em que a gente tem uma colaboração bastante intensa na parte de genômica, que a gente roda, quase todos os nossos sequenciamentos estão sendo gerados por eles hoje. Na University of Georgia, a gente tem uma colaboração também com o pessoal na área de genômica muito forte, e outros colaboradores aqui do Brasil, o DESC, a Fiocruz, o Laboratório de Protozoologia, que é nosso associado dentro da UFSC, e alguns colaboradores na universidade onde eu trabalhava, que é o UNESC, aqui no interior do estado. Bom, eu acho bastante interessante, eu trouxe esse slide aqui para a gente refletir um pouco, né, sobre o papel da microbioma e o papel do metagenoma, né, na nossa sociedade. Em tempos de pandemia, eu acho que essa figura ela é muito, para mim, emblemática, porque ela mostra que o compartilhamento de micro-organismos e o compartilhamento desse microbioma entre as pessoas, ele é intenso e ele ocorre o tempo todo, né? Tanto que o nosso distanciamento social hoje, para evitar apenas a disseminação, e eu falo apenas aqui no sentido mais reducionista, né, do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, mas o impacto disso também vai ser que muito daqueles micro-organismos que a gente tinha uma dinâmica de transmissão, de compartilhamento entre os indivíduos, obviamente também deve cair, né? Então, eu acho bastante interessante isso, porque ao tentar, obviamente, reduzir a infecção, controlar essa infecção de coronavírus, a gente vai ter também uma redução ou uma nova dinâmica de compartilhamento de micro-organismos dentro da nossa microbiota, né? Isso é bastante interessante. Eu chamo a atenção aqui para esse site do sapiens.org, aqui, Evolution Microbiome Behavior. É bem interessante, eu sugiro vocês dar uma lida nessa informação aqui, porque tem um trabalho bem interessante que eles mostram que o compartilhamento do microbioma em babuínos, ele é bastante importante para a formação do conjunto social desses babuínos, inclusive em ter uma maior probabilidade de ter uma prole mais efetiva e tal. Então, mostrando que, na realidade, o próprio comportamento o compartilhamento dos microbiomas entre esses organismos, eles moldam as nossas amizades, né? Isso que, basicamente, aquele trabalho mostrou. Eu só trouxe isso aqui para a gente fazer uma reflexão, né, que a gente está o tempo todo compartilhando micro-organismos e fazendo essa troca, entre aspas, né, de experiência aqui de microbioma. Bom, obviamente, quando a gente fala em metagenoma, quando a gente fala em microbioma, a gente tem que lembrar dos conceitos básicos, né, de microbiologia, na microbiologia clássica, né, em que quando a gente vai tentar fazer um diagnóstico, uma identificação de micro-organismos, independentemente se nós estamos falando de bactérias, de fungos e vírus, enfim, ou protozoários, as regras de ouro, os padrões ouros de identificação, ainda são culturas, né, ainda são testes, alguns testes já moleculares, especialmente do PCR, né, o próprio diagnóstico, por exemplo, de vírus, né, ainda você tem aquela fase de tentar fazer uma cultura celular, o isolamento do vírus para você caracterizar o vírus, né, ou caracterizar o micro-organismo lá, lembrando daqueles postulados de Koch, né. Os testes sorológicos, né, muito utilizados hoje, obviamente, na clínica para a gente ter o diagnóstico indireto desses organismos, e, obviamente, os testes bioquímicos ou químicos para você caracterizar o micro-organismo. Então, esse, basicamente, é aquilo que na microbiologia clássica, na parasitologia clássica, ou na virologia clássica, né, ou na micologia clássica, nós estamos trabalhando desde que esses métodos foram conhecidos.
O que acontece hoje eu coloquei aqui uma nova era para identificação de micro-organismos, que é quando você passa a usar, então, as abordagens moleculares, né, especialmente aqui o PCR em tempo real, para você fazer o diagnóstico, e também, hoje, mais recentemente, né, a gente tem as técnicas de espectrometria de massa, especialmente para identificação de bactérias, utilizando, então, a proteômica, especialmente por MALDI-TOF, onde você vai observar essa impressão digital, né, ou impressão proteômica desses micro-organismos, obviamente a partir de isolados. Hoje já tem algumas técnicas mostrando que não é necessário um isolamento propriamente dito do micro-organismo para você fazer espectrometria e identificação deles, mas, classicamente, né, hoje as abordagens mais conhecidas, elas utilizam micro-organismos isolados e a partir dali você fazer uma proteômica, ou na realidade um MALDI-TOF para fazer a identificação desse cara. Bom, o grande problema ainda, por exemplo, da espectrometria de massa e nos métodos anteriores que eu mostrei, era que você necessitava, obviamente, de uma cultura. Então, você precisava isolar o organismo ou você precisava fazer a cultura desse micro-organismo. Quando se coloca o PCR em tempo real ou o próprio PCR tradicional, né, você não precisa da cultura porque você pode fazer a detecção do genoma, de uma parte do DNA desse micro-organismo dentro daquela amostra. Isso por muito tempo, devemos ter microbiologistas aqui na sala, devem saber muito melhor do que eu, mas durante muito tempo se ficava muito naquela perspectiva. Eu tenho DNA, mas eu não sei se o organismo está viável, eu tenho RNA, mas eu não sei se o organismo está viável, então acabava sempre tendo esse, entre aspas, receio de utilizar o PCR, por exemplo, o diagnóstico, porque você não sabia da viabilidade do micro-organismo. E hoje, talvez isso já venha sendo um pouco superado, em que a parte de genômica propriamente dita e a detecção do DNA por PCR suprem muito bem a ideia de fazer um diagnóstico mais rápido e, de certa forma, bastante eficiente, né? E aí obviamente, vem uma pergunta bastante importante que se faz dentro desse conceito, que é, bom, nós podemos fazer a identificação de micro-organismos sem o isolamento ou sem a necessidade de isolar esses micro-organismos? Bom, a gente sabe que a grande maioria dos micro-organismos, especialmente aqui falando das bactérias e arquibactérias, você não tem condições de cultura desses organismos, né? Porque existe uma taxa de bactérias que não são cultiváveis absurda, né? A gente pega assim, a porcentagem, por exemplo, de bactérias que podem ser cultiváveis no ambiente marinho, por exemplo, é de 0,1% daquilo que se conhece. Né? Da água doce, por exemplo, 0,25%. De lagos, entre 1%. Quando a gente vai para lodo ativado, né, pegando, por exemplo, amostras ambientais, né, que a gente teria talvez uma quantidade de micro-organismos muito maior, em torno de dependendo do caso, até um pouco 10%. Então, a gente tem uma variação, tem uma taxa de organismos não cultiváveis muito, muito grande. Mas a gente pode fazer a identificação dele? A gente pode saber que organismo é aquele? Sim. E aí, isso, a gente, obviamente, usa métodos de metagenoma, né? Em que a gente pode, por exemplo, aqui numa amostra intestinal, você vai obter, então, aqueles micro-organismos, ou a amostra propriamente dita, né, sem uma cultura, sem necessidade de cultura, e você pode fazer um sequenciamento direcional, por exemplo, por 16S, fazer essa análise e identificação desse 16S por vários métodos, né, e hoje, obviamente, antigamente se fazia por gradiente de denaturação, se fazia digestão, RFLP, se fazia até mesmo microarray para isso, mas hoje, obviamente, que essa metodologia está entregando mais para o sequenciamento. Assim como eu posso fazer um sequenciamento global dessa amostra aqui de micro-organismos, em que eu posso ter, então, o genoma, ou os genomas daquelas amostras, daqueles micro-organismos presentes naquela amostra. Então, sim, é possível hoje, e obviamente depois com modelos computacionais, enfim, você conseguir, então, fazer a identificação desses organismos, e além disso, além dessa identificação dos micro-organismos, a gente pode, então, entender também o próprio metabolismo daqueles micro-organismos naquele ambiente,
qual a função biológica daquele organismo. Então, basicamente hoje, a gente faz a metagenômica utilizando sequenciamento, né? Obviamente, talvez nem todos já viram isso ou já usaram isso, né? Talvez vocês são bastante jovens para lembrar de uma técnica em que se utilizava a metagenoma fazendo o PCR, por exemplo, do 16S. Você tinha que clonar isso num plasmídio, duplicar ele, ou botar para reproduzir, ou replicar, desculpa, esse plasmídio dentro de um outro organismo, uma bactéria, por exemplo, e a partir disso você fazer o sequenciamento deste 16S específico. Então você criava uma biblioteca genômica em bactérias, e aí você sequenciava, para daí você ter exatamente a sequência daquele 16S, ou da parte do 16S, ou 18S para eucariotos, ITS, enfim. Mas você tinha um trabalho bastante árduo para você conseguir fazer o sequenciamento desses caras, né? Então, a metagenoma, ela começa, obviamente, lá na época em que ainda existia, ainda existe, obviamente, mas que se fazia com o método de Sanger. Então, era a primeira evolução, o primeiro sequenciamento automatizado que se tinha. Bom, também era possível fazer shotgun, né? Você pegava, então, todos os micro-organismos presentes naquela amostra, você digeria de forma aleatória aquele DNA, isso é feito ainda, né? Mas você digere de forma aleatória aquele DNA, clona em plasmídios, cria sua biblioteca e sequencia para depois fazer a montagem. Esse método foi utilizado durante muito tempo, só que, como eu falei, era muito demorado, muito laboroso e até mesmo custoso, né? Para você fazer o metagenoma em uma determinada amostra. Posteriormente, né, surgem os métodos de segunda geração e terceira geração de sequenciamento, né? Aqui, por exemplo, os métodos de 454 ou o próprio método de Illumina, que são os chamados NGS, ou novas tecnologias de sequenciamento, né? Sequenciamento de nova geração. Esses métodos, eles permitiram um throughput de sequenciamento muito grande. Então, passamos de uma possibilidade de sequenciamento mais direcional para um sequenciamento em larga escala, muito mais abundante. E aí você passa a ter uma quantidade de amostra, uma amostragem muito grande naquele DNA presente naquela amostra. Isso, obviamente, possibilitou um avanço da metagenoma bastante significativo, né? E, mais recentemente, então, com os métodos de terceira geração, que eu chamo aqui de terceira geração, que são os métodos, por exemplo, de long reads, em que você, ao invés de sequenciar fragmentos pequenos de DNA, você sequencia fragmentos longos de DNA, né? Especialmente aqui dois métodos mais conhecidos, que são o PacBio, né? E também o Oxford Nanopore, que é um sequenciamento a partir de nanopore, que hoje está sendo bastante empregado aqui, por exemplo, para o diagnóstico próprio do COVID, né? Talvez vocês já ouviram falar, e na parte de metagenoma propriamente dito. Isso só foi possível porque, com a evolução do sequenciamento, né, dos sequenciadores, da capacidade de sequenciamento, teve, em contrapartida, uma redução do custo de sequenciamento. Então, hoje, você sequencia um metagenoma de uma eficiência bastante grande. Por exemplo, se a gente sequenciar ali em 1 milhão de reads, 2 milhões de reads no Illumina, você vai pagar R$2.000, R$3.000, talvez, dependendo do local. Enquanto que se você tentar fazer isso lá com Sanger, nossa, ia ser basicamente o projeto universal do CNPq inteiro para você conseguir sequenciar isso, né? Brincadeira em termos de custo de sequenciamento, né? Então, te permitiu uma redução de custo muito grande e, ao mesmo tempo, te permitiu um throughput de sequências muito grande. Então, redução de custos, em contrapartida, aumento da quantidade de sequências, né? E aí isso trouxe talvez uma nova revolução dentro da área de genômica e da área de proteoma, obviamente, em que quando a gente olhava as instâncias, né, dos metadados aqui que a gente pode analisar, genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, o que se pensa dentro de uma biologia convencional a partir do sequenciamento, do identificamento de um gene, você pode hipotetizar ou você pode teorizar que
os transcritos desse cara, e a partir disso, qual a proteína gerada. Então, você vai fazendo um por um, e no máximo tendo alguns insights aqui de que proteína se refere, qual o metabolismo que ela está inserida. Então, são análises mais pontuais. Quando a gente passa para a área das ômicas, então para a genômica, para o transcriptoma, para o proteoma e para o metaboloma, e obviamente para a metagenômica também, você passa então a olhar vários genes ao mesmo tempo, vários transcritos ao mesmo tempo, várias proteínas ao mesmo tempo, mas isso de uma forma bastante isolada. Então eu faço uma genômica, trabalho com a genômica. Faço uma transcriptoma, trabalho com o transcriptoma. Faço um proteoma, olho o proteoma. E isso, obviamente, é bastante importante, mas isso às vezes não te permite entender como que determinado gene vai influenciar em determinado metabolismo. Para isso, a ômica, né, as áreas da ômica, ela muda de conceito, em que agora, obviamente, esse autor, ele chama de transômicas, né, mas eu prefiro basicamente chamar isso de biologia de sistemas, né, em que você passa a olhar o genoma, o transcriptoma, o proteoma e o metaboloma de uma forma integrada. Então, você consegue analisar o contexto biológico daquele ambiente, né, ou daquele organismo, né, se a gente pensar numa genômica, uma transcriptoma propriamente dita, de uma forma mais global. Bom, isso também é replicado para metagenoma? Sim, isso pode ser replicado para metagenoma. A gente publicou agora recentemente uma revisão em que a gente mostra, na realidade, o uso das multisômicas, né, ou todas as derivações das ômicas, para entendimento das comunidades, por exemplo, microbiológicas extremófilos, né, e a própria busca de enzimas com aplicação bioenergética, né. Então, aqui a gente sintetizou isso nessa figura, então, que a gente tem essa comunidade microbiológica, que a partir da extração de DNA, então, a gente pode sequenciar esses genomas presentes, né, nessa amostra. A partir dessa identificação gênica, a gente pode também fazer uma transcriptoma, uma metatranscriptoma, uma metaproteômica, e tudo isso ser integrado, então, para entender melhor o contexto biológico daquela comunidade microbiana, mas também identificar aquelas enzimas que têm um potencial biotecnológico bastante importante quando a gente olha, por exemplo, a proteômica e, obviamente, a metabolômica desse ambiente. Bom, mas o que é a metagenômica, né? A metagenômica, então, ela foi introduzida, o termo metagenômica, né? Ele foi introduzido pela primeira vez por Patcher em 2005. Há alguns que falam começou antes ainda, né? Desculpa, em 1998, pelo Handsman, em que ele cria esse conceito pela primeira vez de metagenoma, né? Em que ele se refere à ideia de uma coleção de genes sequenciados a partir do ambiente, né? Então, eles podem ser... E ele disse, olha, nós podemos, então, analisar essa coleção de genes da mesma forma como a gente analisa um único genoma. Já em 2005, né, o Ken e Patcher, eles definem um pouco melhor isso, então, que é a aplicação de técnicas de genômica para o entendimento das comunidades dos micro-organismos a partir diretamente daquele ambiente natural delas, sem necessidade de cultura, utilizando propriamente o sequenciamento de DNA daquela amostra. Bom, nesse sentido, a gente se pergunta, para que a gente vai usar a metagenômica? Então, eu sempre falo que, antes da técnica, a gente deve fazer a pergunta biológica, né? Eu falo isso muito para meus alunos, eu sempre pergunto para eles assim, para que você precisa disso? Você pode utilizar outra abordagem? Essa é a única abordagem que você pode responder essa sua pergunta, e eu tento fazer sempre esses exercícios com ele, para a gente chegar à conclusão que, bom, é o único meio que eu tenho para fazer a minha análise, ou responder a minha pergunta biológica, né? Então, para que a gente usa a metagenômica? Obviamente, para identificar uma população de micro-organismos presente numa comunidade microbiana, né? Avaliar a função daquele micro-organismo dentro daquela comunidade. Então, a partir do sequenciamento, especialmente do sequenciamento total, você consegue entender melhor qual o contexto biológico daquele micro-organismo, né? Compreender melhor
a comunidade como um todo, compreender melhor como que é a dinâmica, por exemplo, de uma comunidade microbiana frente a algum estresse abiótico, ou frente a um composto biótico também, né? Não sei qualquer, ou uma outra infecção, uma co-infecção, né? A gente pode, então, entender também mecanismos ou as vias, os papéis bioquímicos de micro-organismos que não são cultivados e a sua interação, né, utilizando fatores abióticos e bióticos, como falei. E também, bastante importante, a metagenômica para a gente buscar genes com interesse biotecnológico, tá? Aqui faltou o interesse. Então, a gente pode usar a metagenoma de diferentes maneiras para diferentes perguntas, né? Obviamente, talvez a comunidade de microbiologia, ela está bastante preocupada hoje, né, dentro do contexto, genes de resistência microbiana, co-infecções, isso é bastante importante. Mas, por um lado, existe aquele grupo de pesquisadores que estão querendo buscar, fazer uma bioprospecção, né, destes de genes presentes naquela amostra. Tá? Bom, e aí, com isso, gente, a gente percebe que a metagenoma vem sendo utilizada durante muito tempo. Aqui eu coloco, né, ela já vem sendo utilizada desde 1998, com a criação do seu termo, né, isso é uma busca por metagenoma no PubMed, e vem aumentando, obviamente, mas o boom, né, da metagenoma, ela começa a partir de 2008, quando você tem o lançamento do projeto Microbioma Humano, né, em que isso lá em 2008, né, pelo NIH, que foi um projeto de 5 anos, com 150 milhões de dólares investido, né, e com isso, veja, eles sequenciaram aqui 30 mil amostras, a quantidade de arquivos gerados, a gente tem totais de sítios gerados, foram 48, aqui a gente tem a distribuição do microbioma de acordo com de acordo com o sítio de coleta. Enfim, foi feita uma análise bastante interessante e para gerar talvez um microbioma humano consenso ou padrão, tá? Hoje, basicamente, usado como referência de vários estudos para a gente estudar microbioma. Bom, e como é que a gente pode caracterizar o microbioma? Tá? Então, só fazendo um parênteses aqui, né, lembrando que a gente tem microbioma, se confunde bastante, né, microbioma, metagenoma, tá? Então, microbioma, eu estou falando dos organismos que vivem, né, são os organismos propriamente dito daquela população. Metagenoma é o sequenciamento do genoma daqueles organismos que estão presentes naquela população. Tá? Bom, como que a gente faz isso? Então, existem duas abordagens básicas para a gente fazer metagenoma, tá? Em que a gente faz a pergunta quais são os organismos presentes naquela amostra, e a outra pergunta básica seria o que eles estão fazendo ali? Tá? Qual é a função daqueles micro-organismos? Ou existem alguns fatores que estão presentes nesse ambiente que podem influenciar ou não um determinado contexto biológico? Tudo bem, se a gente quer exclusivamente observar quais são os micro-organismos presentes, obviamente que a gente vai fazer uma metagenoma direcionada. Aqui a gente pode usar 16S quando a gente pensar em bactéria, ITS para eucariotos, em alguns trabalhos até o 18S, mas o ITS é bastante utilizado para fungos, né? Posso usar genes de vírus, então, mais específico para ver um viroma. Então, quando eu quero saber qual organismo que está presente, a gente vai usar o 16S, por exemplo, um metagenoma direcionado, né? A partir disso, você faz uma amplificação desse gene, o sequenciamento desse gene, faz aquele meta-barcoding, como muita gente gosta de chamar, e a partir dali você pode fazer classificação, a determinação das OTUs, enfim, e análises filogenéticas, quando possível, você fazer com essas amostras. Se você quer saber o contexto biológico daquele microbioma, ou a função biológica como um todo, obviamente você tem que partir para uma análise de metagenoma global, em que você vai, então, fragmentar o DNA presente naquela amostra de forma aleatória, e vai acabar sequenciando, então, todo esse DNA, ou boa parte desse DNA, em que você pode, sim, identificar os micro-organismos que estão presentes nessa amostra, mas também a gente vai poder ter uma análise bastante mais funcional e identificar as vias metabólicas que estão presentes
naquele microbioma, né, naquele ambiente. Isso está sendo bastante utilizado, por exemplo, para fazer, quando se faz ensaio de probióticos. Então, tem alguns trabalhos bem interessantes mostrando essa metagenômica funcional em, por exemplo, intestino de humanos, né? Vai entender isso. Bom, então, só recapitulando aqui, nós temos aqui, então, o microbioma pode ser de humano, de qualquer sítio do humano, como pode ser também, né, do ambiente. Você tem esse perfil de micro-organismos presente nesse ambiente, se extrai o DNA total desses organismos, tá, sem preocupação de cultura, e a partir desse DNA você pode, então, fazer sequenciamento, por exemplo, 16S para observar microbactérias, e também você pode, então, fazer o sequenciamento total desse metagenoma, né, e você poder identificar, então, fazer análises filogenéticas, você pode fazer análise de polimorfismos, as variantes, e análise funcional quando a gente trabalha com esse metagenoma global. Quando a gente faz o metagenoma direcionado, né, aqui é um exemplo aqui de 16S de bactérias, né, tanto de arquibactérias. Você pode fazer, então, diferentes partes desses 16S, então você tem diferentes regiões em que você pode utilizar para fazer a metagenoma. Geralmente se usa aqui a V3, V4, que são essas regiões variáveis dentro do 16S, que te permite uma identificação, talvez em nível de gênero, em alguns casos até de espécie, mas é mais em nível de gênero mesmo. Da mesma forma, você pode usar as regiões ITS de fungo, né, para você também fazer essa identificação de espécies de fungo, utilizando esses espaçadores aqui entre o óculos de RNA. Bom, para isso, vamos abrir, obviamente, fazer um sequenciamento, e hoje se utiliza bastante o sequenciamento do tipo Illumina, utilizando os pair-ends, né? Pode usar 454 também, mas é muito mais utilizado o Illumina para metagenoma. Tem várias pessoas também que usam o Ion Torrent, enfim, a técnica, enfim, o equipamento que vocês querem usar, não é o caso aqui. Mas você utilizar, por exemplo, duas sequências de reads pareados, vai te dar uma maior confiabilidade dessa sequência, tá? Maior cobertura também daquela sequência, seja ela 16S ou total. Existem alguns estudos que fazem essa metagenoma utilizando single-end. Eu estou utilizando bastante single-end nos trabalhos que a gente usa, tá? Por uma questão, obviamente, de custos, tá? Que reduz bastante o custo nisso. Mas, basicamente, depois de você extrair o DNA, você gerar suas bibliotecas, então, parte para um sequenciamento. Uma das coisas importantes, quando a gente faz metagenoma, sempre a gente olhar esses índices, e especialmente esse índice de rarefação aqui. O que é esse índice de rarefação diz? Ele nos indica que a quantidade de reads, de sequências que a gente obtém, sequenciadas, quando ele atinge um platô, a gente atingiu um nível de que você não está precisando aumentar a sua quantidade de reads para aumentar a sua representatividade de espécies. Então, quando a gente atinge um platô, significa que a quantidade de reads que você obteve, por exemplo, aqui com 2.500 reads, já atingiu a sua riqueza de espécies naquela amostra, né, ou de gêneros. Isso é bastante importante, porque isso pode te direcionar também em termos de custo, né? Você faz alguns experimentos em que você sequencia 10.000 reads, 50.000 reads, mas quando você vai fazer síntese de rarefação, você chega aqui, opa, peraí, olha, com 2.500 reads eu já atingo o meu platô. Então, significa que para uma mesma amostra biológica, ou você está olhando diferentes organismos, talvez você não precisa fazer um sequenciamento tão elevado, com tantos reads, e, sei lá, com 10.000 reads você poderia ter a sua representatividade de espécie bastante rápida, né, com pouco sequenciamento, ou com pouco custo. Bom, uma vez que você tem os reads, obviamente você parte para uma limpeza deles, obviamente você tem que remover aquilo que não tem uma boa qualidade, existem diferentes métodos para fazer isso, não veio o caso aqui agora de ficar repetindo isso, mas uma vez que você tem esses reads limpos,
você, obviamente, faz um agrupamento desses reads para tirar a redundância dessas sequências, trabalhar, então, com sequências mais únicas, e a partir de, então, você faz, por exemplo, uma análise que a gente chama de binding, que é o processo do agrupamento dos reads, e tentar encontrar, então, uma unidade para taxonoma taxonal, uma OTU, por exemplo. Hoje já tem outros termos que podem ser utilizados. Isso, basicamente, é quando você quer somente identificar a diversidade das espécies presentes naquela amostra. Então, quando você pega, por exemplo, um 16S, faz a limpeza, faz o binding, que é exatamente essa redução de redundância e identificação destes genes numa base de dados em que você vai identificar, provavelmente chegar aqui o nível de gênero ou família, né? E uma vez que você tem isso, você pode utilizar, então, outros conceitos, basicamente, de ecologia, talvez muitos de vocês já conhecem, que são os índices de diversidade, né? Então, você pode ali observar a alfa-diversidade dessa amostra, né, que é o número de espécies presente numa determinada amostra, né? Você pode ver a beta-diversidade, que é a comparação entre diferentes populações, né? E você tem a gama-diversidade, que é a diversidade de espécies dessa comunidade microbiana, né, entre todas as populações analisadas. Uma coisa bastante interessante quando a gente fala de metagenoma é que a metagenoma basicamente quando a gente fala em metagenoma global, ela é um quebra-cabeças, né? Então, ela é uma mistura de diferentes quebra-cabeças. Cada quebra-cabeça seria uma espécie, e quando você sequencia todo o genoma presente, todo o DNA presente naquela amostra, ou uma boa parte dele, você vai depois tentar, através de algoritmos computacionais de montagem, tentar reorganizar esse quebra-cabeça para, obviamente, identificar as espécies, né, presentes naquela amostra, né? Aqui a gente vê pelo menos 3 diferentes espécies, algumas com uma cobertura bastante grande, né? Então seria aqui, olha, facilmente eu consigo identificar que figura que é essa. Quando eu tenho uma cobertura do genoma bastante grande, vai ser muito mais fácil identificar que organismo que é aquele, qual é a função daquele micro-organismo. Veja, aqui eu estou, obviamente, pensando em alguma coisa em termos de fonte, propriamente dito, tem uma função. Aqui a Torre Eiffel, por mais que a gente tenha fragmentos desse, entre aspas, genoma, a gente consegue saber qual é esse genoma e o que ele faz com esses pequenos fragmentos, com essas pequenas partes. E aqui, propriamente, o Templo de Atenas, né? Desculpa, aqui é o Panteão. Você tem pouco mais de cobertura, você consegue identificar e você sabe que micro-organismo que é esse facilmente, e também a função que esse micro-organismo tem ou tinha naquela amostra. Então, o metagenoma global basicamente, você tem vários quebra-cabeças, todos eles misturados, você sequencia em partes, e depois você tem que obrigatoriamente fazer a montagem deles. Bom, isso você tem vários métodos, várias técnicas, que passam, obviamente, de um sequenciamento, como eu já comentei antes, não é o caso. Depois você tem que obrigatoriamente processar esses dados, fazer uma análise de gerar os agrupamentos desses reads, fazer a montagem deles, gerar esses contigs, identificar os genes, identificar quais são os micro-organismos presentes, as funções biológicas, enfim, para você ter, então, uma interpretação posterior, biológica, de marcadores, qual que é o microbioma global daquela amostra biológica, né? Então, passar já para uma abordagem que, a partir do microbioma ou metagenoma global, você começa a direcionar, por exemplo, até variáveis clínicas e epidemiológicas em um determinado paciente ou grupo de pacientes. Bom, acho que o meu tempo está aqui já estourando bastante, né? Eu vou passar agora para algumas aplicações, depois, obviamente, eu fico aberto a perguntas. Talvez muitos de vocês devem já ter escutado falar recentemente da principal aplicação da metagenômica, né, que é basicamente o sequenciamento de COVID. Mas esse trabalho é bastante interessante, ele saiu agora, em que ele mostra, né, a metagenômica comparando com os métodos tradicionais de detecção de micro-organismos num diagnóstico de doenças pulmonares, né?
Então, a gente consegue observar, aqui eles mostram esse único gráfico, em que ele mostra que a metagenoma, tá, utilizando NGS, chega a identificar quase todas as infecções pulmonares, enfim, que no método tradicional talvez não seriam diagnosticadas, né? Isso é bastante interessante, né? Então, que você mostra que a aplicação da metagenoma exatamente para o diagnóstico de doenças em que possivelmente passariam até despercebidas, ou talvez muito de vocês já escutaram, né? Vai no médico, no hospital, você tem uma doença gástrica, enfim, e você chega lá, você quer saber o que é, e ele geralmente vai vir com uma famosa virose, né? Então você não sabe o que realmente é, mas é uma virose, né? Então você não consegue ter uma cultura, você não consegue ter nada, e é a famosa virose. Talvez com esse método você ia dar nome à virose, né? Você ia dizer o que é aquilo. E se a gente for ver, isso foi bastante observado também, já, por exemplo, aqui para pneumonia, também utilizando o nanopore, em que está sendo aplicado dentro de hospitais. Então, vejo, esse caso aqui é bastante interessante, que é um caso de um paciente na China, em que ele chegou com uma cultura negativa para pneumonia, gram-negativa, não tinha jeito de cultivar essa amostra, portanto, você não sabia o que era, e aí eles utilizaram, então, o sequenciamento utilizando o Mini-ion e também esse outro método, BGI-SEQ, e em ambos os casos, ele identificou presença de Klebsiella pneumoniae, né? Inclusive encontrando os genes de resistência presentes naquela amostra. Então, era um paciente de 67 anos, se eu não me engano, em que ele tinha uma pneumonia, ela não era diagnosticada, você não sabia qual que era o agente etiológico da doença, mas quando se utilizou o sequenciamento por metagenoma, eles conseguiram identificar, olha, aqui está presente a Klebsiella pneumoniae, que é um dos micro-organismos causadores desse tipo de epidemia. Bom, e talvez o caso, obviamente, mais clássico, que eu já falei para vocês, é o do coronavírus, do novo coronavírus, né? Então, vejam, chegou um paciente lá em Wuhan, ele não tinha um quadro de pneumonia bastante grave, né? Não se sabia o que era, não sabia o que era, e quando foram fazer o sequenciamento por metagenoma, utilizando, então, obviamente, análise de viroma, identificaram que na verdade se tratava de um novo coronavírus associado a uma doença respiratória na China. Então, mostrando claramente o impacto da metagenoma, do sequenciamento de DNA e RNA, no diagnóstico, propriamente dito, de novas doenças, né? Aqui a gente vê também por metagenoma, né, também como modelo o SARS-CoV, né, a presença do SARS-CoV em todas essas amostras aqui de pacientes que tinham alguma doença pulmonar. Além disso, encontraram outros micro-organismos, outros vírus aqui presentes nessas amostras, né? Mas viam, por exemplo, que existia uma taxa bastante alta, uma cobertura grande, na verdade, muito vírus presente em algumas amostras e outras, uma quantidade de vírus menor. Então, além de você diagnosticar, você pode também ver a carga viral nesses organismos. Bom, esse também é um estudo em que você que foi demonstrado por metagenoma a presença do SARS-CoV em pangolim, né? Então, o mesmo, um genoma muito parecido, tá? Dentro desse animal. Então, ficou aquela associação, qual que é a origem do SARS-CoV-2, se era de morcego, de pangolim, depois os estudos mostram que houve realmente uma recombinação, tá? Aqui mostrando, obviamente, a cobertura de READS. Mais recentemente, quando eu falo mais recentemente, eu estou falando no início de 2000, né? Então, algo bastante novo, em que você pode fazer, então, além do sequenciamento global desse RNA, você pode fazer o sequenciamento por amplicons, que isso te aumenta muito mais, além da cobertura, a capacidade de identificação desses genes, desses vírus. Isso é feito hoje, por exemplo, com o Mini-ion, com o Illumina, hoje são todas abordagens que são utilizadas para sequenciamento para você melhorar a cobertura do sequenciamento desses vírus e também a identificação do próprio SARS-CoV, né?
tem um trabalho bem interessante também com o uso da metagenoma para observar a formação de grupos de transmissão ou novas origens do SARS-CoV, isso que foi feito na Holanda, em que eles conseguiram, por sequenciamento do metagenoma dessas amostras, verificar a origem dos vírus que chegaram na Holanda, e com base nisso eles puderam ver, olha, nós temos novas inserções de SARS-CoV na Holanda, então nós temos que tomar ações mais localizadas ou regionalizadas de acordo com o genótipo ou perfil do SARS-CoV naquela região. Essa ideia trouxe para a gente tentar trazer esse conceito de formação de grupos de transmissão por base de genoma do SARS-CoV. Então, a gente tem esse projeto andando hoje aqui no laboratório, em que a gente está fazendo sequenciamento de SARS-CoV para tentar direcionar um pouco as estratégias do governo do estado em termos de formação de grupos de transmissão, se a gente consegue observar que determinados genótipos do vírus está associado a determinadas regiões. Então, isso a gente quer fazer essa pergunta. A gente fez essa pergunta e estamos correndo agora para tentar sequenciar os genomas desses vírus. A gente já tem alguns resultados, né? Deixa eu ver aqui. Acho que vocês ouviram já desse artigo, né? Talvez ficou bastante na mídia por um tempo aí. As minhas colegas aqui, especialmente a professora Patrícia, a professora Gislaine, que fizeram a maior parte desse trabalho, em que a gente identificou a presença do SARS-CoV-2 aqui em Florianópolis já em novembro de 2019. Então, é considerado a presença mais antiga do SARS-CoV na região das Américas. Uma das dúvidas que tinham era, mas por que vocês só agora divulgaram isso? Primeiro, foi feito vários testes, vários PCRs em tempo real, em diferentes laboratórios, para a gente confirmar isso. Também foi feito o sequenciamento desses PCRs para a gente ter certeza que se trataram do SARS-CoV-2. O nosso grupo, obviamente, está focado hoje com o SARS-CoV-2 em termos de diagnóstico e especialmente do genoma desse vírus aqui na região. Mas nós também estamos bastante interessados quando a gente olha a metagenoma associada, por exemplo, com parasitose, especialmente em galinhas, né, que a gente tem a maior produção de aves do Brasil, uma das maiores produções de aves do Brasil é o estado de Santa Catarina. Então a gente tem uma preocupação bastante grande com as coccidioses, e nós publicamos esse artigo recente, foi acho que ontem que ele saiu, em que a gente fez uma análise de metagenoma, em que a gente viu basicamente que existe uma diferença na diversidade quando a gente usa as galinhas, né, os frangos, que são infectados com Eimeria, não tratados com essa monosina aqui, daqueles que são tratados. Ou seja, a presença do micro-organismo, da Eimeria, ela não modificou a microbiota intestinal da galinha, mas o tratamento em si, ele modifica a microbiota intestinal da galinha. Isso talvez pode ter um reflexo na recuperação ou não deste animal durante o tratamento. A gente ainda está vendo como que isso vai se comportar, né? Então, a gente mostra aqui, por exemplo, que essa presença, né, a ordem, Clostridiales e Lactobacillus é a ordem mais predominante no intestino desses animais, né? E a gente viu que não tem uma mudança muito significativa em termos de diversidade entre eles, né, entre os grupos que são tratados e não tratados. Mas, sim, há uma mudança de diversidade global. Enfim, é um conceito que teria que ter mais um tempinho aqui para a gente explicar. Rapidamente isso, acho que demorei um pouquinho mais do que era permitido aqui. Tentei acelerar um pouco algumas partes, mas espero ter sido claro e ficou aberto a questionamentos. Obrigado.